Olá, professora Joate, formada em licenciatura em Química, na Federal do Paraná. Também possuo mestrado em Educação em Ciências e em Matemática pela Federal do Paraná. Como formadora, trabalhei de outubro de 2020 a outubro de 2021 e só saí porque não tinha mais nenhum cursista para mim, porque senão eu estaria lá trabalhando. E para mim, o Formadores foi transformador. Eu consegui me reinventar como professora, profissional, como pessoa. Aprendi muitas coisas novas, ensinei muitas coisas novas, né? Todo encontro com os meus formadores, eu me dei como um desafio trazer uma coisa nova para eles. E uma coisa que eles pudessem aplicar em sala de aula. Então, eu vou mostrar algumas dessas ferramentas que eu utilizei no processo. A aula que eu escolhi foi a do segundo ano, segundo trimestre, aula 35, cinética química, fatores que alteram a velocidade das reações. Tá. Então, como que eu começaria? Numa aula anterior com os alunos, o que eu faria? Eu entraria em não é um site, é uma ferramenta do Google chamado Google Sites. Deixa eu entrar lá para mostrar para vocês. Tá? Então, essa é uma web quest. O que é uma web quest? É uma metodologia ativa e está mais caracterizado como sala de aula invertida. Eu apresentaria o endereço para eles ou disponibilizaria no Class, enfim. Eles teriam acesso ao link. Dá para postar também no WhatsApp, Telegram, né? Isso não é um impedimento, tá? Então, eles entrariam, essa é a página inicial. E aqui ele está falando sobre conservação de alimentos e faz algumas perguntas engajadoras. Tá? Então, ele vai ter algumas perguntas que vão disparar o conteúdo, vamos dizer assim. Aí, aqui em processo, só ressaltando que uma web quest, ela tem esses passos, tá? Introdução, processo, tarefa, avaliação e os créditos, que são as fontes de consulta. Os processos e os recursos são vídeos, páginas na internet com o assunto. Tá? A tarefa. Eu quis fazer. Eu gosto muito de usar jogos. Então, o que eu fiz? Eu usei aquela plataforma, a página, Wordwall, e peguei 3 atividades. Então, uma delas é um quiz, a outra é um caça-palavras e o outro é um arraste e solte. A intenção aqui com a WebQuest é que, enquanto eles estão fazendo a atividade, eles também possam pesquisar, encontrar o assunto. Apareceu alguma palavra que eles não conhecem? Opa, vamos lá pesquisar. Ah, aqui, ó, tem uma pergunta e eles precisam encontrar a palavra. Vai pesquisar. Então, isso eu ressaltaria, né, na aula anterior, como eu fiz com os meus segundos. Aí, aqui o link, clica nesse link, é encaminhado para uma página do Wordwall, ele coloca o nome, começar, e já aqui depois novamente clica em começar e ele já vai fazer o quiz. Não vou aqui responder, que não é intenção. Ao final, esse Wordwall gera uma pontuação. Aí eu peço que eles tirem o print dessa tela. Ó, então clique nos links. Quando terminar as atividades, tire um print da resolução para anexar no formulário de avaliação. Tá? Aí ele vai lá para avaliação. Lá vai ter um formulário. Então ele vai preencher nome, número e turma, vai responder algumas perguntinhas. E aqui tem, olha lá, a mesma imagem que está lá na WebQuest. O aluno vem aqui e adiciona o arquivo da imagem. Tá? Terminando, envia para mim e marca como concluída se estiver lá no Class. Tá? O aluno que não tem acesso à internet, dá para pegar todos aqueles joguinhos do Wordwall que eu
disponibilizei, eu consigo imprimi-los. Os alunos poderiam levar para casa, utilizando o livro didático sobre o assunto cinética química e conseguiriam responder as mesmas perguntas. A diferença é que não teriam a internet, mas eles teriam como fonte de consulta o livro didático. Isso seria facilmente resolvido. Aí em sala, né, o que eu faria? Primeiro de tudo, aqui. Então eu apresentaria uma das perguntinhas, né, falando sobre uma das perguntas, né, é o apodrecimento das frutas, tá? E daí eu entraria no assunto e durante a aula iria respondendo algumas perguntas. Aqui eu vou passar rapidamente os slides. Aqui, esse slide anterior que vocês observam aqui é uma analogia que eu faço, tá? Para ajudar a entender o conceito, tá? Então eu uso muito analogia. Outra coisa que eu utilizo aqui é o simulador chamado da página FET Colorado, tá? Que é de uma universidade. Aqui, eu não vou mostrar como funciona para vocês, mas na sala eu levo o tempo necessário. Tá? Por quê? Porque eu quero que eles observem as colisões entre as moléculas. E isso que eles possam observar o tempo que leva. Tá? Aqui eu não tenho esse tempo. Né? E o seguinte, né? Terminaria a aula, né? Rapidamente aqui, deixa eu só mostrar. Ao final eu terminaria com um exercício. Aqui, né, falando obviamente do gráfico do caminho de reação por causa dos catalisadores. E o seguinte aqui, faria um exercício com eles. Ao término, eu iria para um site chamado Live Worksheet, onde eu criei uma folhinha virtual, né? Uma atividade. Essa atividade, eles responderiam, né? Aqui dá para, de acordo com o conteúdo. Ao final, clique em Finish, check, e eu peço o print dessa tela aqui, ó, com a correção da nota, tá bom? O aluno que não tivesse acesso, obviamente eu colocaria para fazer a atividade impressa. Então esse é o meu vídeo de inscrição e boa sorte e um beijo no coração.